Bem-vindos para a primeira aula do Clube de Leitura que eu e a Bruna estamos fazendo. Essa aula aqui é uma pequena amostra para que vocês conheçam, né, como que vai funcionar a dinâmica do clube, e a gente também vai explicar como que vai funcionar as lives e as escolhas dos livros e as formas de pagamento, tudo que você precisa saber. Então convide seus amigos, compartilhe esta live com mais pessoas. E fique até o final, porque a gente vai hoje comentar o livro A Imitação de Cristo, que é um clássico aí da literatura católica e cristã, de modo geral. Vou entrar, já mandei o convite para ela. Mandem aí os aviãozinhos, mandem para as pessoas que vocês conhecem. Oi! Boa noite! Boa noite, Thaisa. E aí, como que está? Boa noite, pessoal. Tô bem, graças a Deus. Que bom! A gente vai, então, começar, né, a primeira aula do clube com esse livro. O meu, eu tenho uma versão aqui muito pequena. É de bolso, olha só, porque quando eu fui comprar, eu falei assim, esse livro aqui eu vou carregar para cima e para baixo, né? Eu quero um livro prático, né, para colocar na bolsa, mas eu quero uma versão comentada, que tenha de São Francisco, né? Eu tenho essa aqui, ó. Ela tem até um fechinho, é da Edições Paulinas, e ela é comentada. Padre José Maria Cabral. Muito, muito bom. Eu tenho essa edição que você tem também, Thaís. Ela é De ótima, porque bolso. ela é molinha. Porque ela é molinha, ela é muito É, gostosinha de ler. é, para carregar assim para cima e para baixo, em qualquer lugar, essa aqui é ótima. Mas eu E quero esse ter livro é outro. de carregar mesmo, né? É de você É, estar com ele o tempo todo. você pode ter essa versão aí da Bruna, mas assim, é bom ter esse daqui. Porque muitos santos leram esse livro, vários, né? E ele é assim, é um clássico mesmo, assim, depois da Bíblia dizem que você tem que ler esse livro aqui, porque ele é, digamos assim, a Bíblia resumida, né? Exatamente. Só Eu estava que, vendo aqui pode falar. não, pode falar. No comentário aqui fala que esse livro inspirou muitos santos, né? Muitos santos, muitas pessoas É, fala. e uma vida religiosa. E ele é uma mistura tanto das escrituras como dos santos padres. Tanto que ele tem uma qualidade tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas achavam que era Santo Agostinho que tinha escrito. E parece que Mas tem a contribuição de vários autores, mas assim, o predominante é o Tomás de Kempis, né? De Kempis que fala. isso, que era, olha só o que fala aqui, que Tomás de Kempis era um cônego regular de Santo Agostinho, do Ah, Mosteiro de Santana. Então ele era, tem mão ali. é o filhote, discípulo. Pegou, Exatamente. aprendeu com o mestre. Isso. E a grande maioria das edições antigas, né, data então ali como é que fala, gente, que ele falou aqui? Os manuscritos mais antigos, né, tem a assinatura de Tomás de Kempis. Então eles acaba que todo mundo coloca, né, a imitação de Cristo Tomás de Kempis, porque ele é aí Talvez o a. grande cotado, né, o grande cotado pro autor. E E ele tem talvez. Não, e talvez tenha sido o que mais escreveu. Pode ter outros também, né? é Que... verdade. Uhum. E ele tem um negócio muito louco que ele fala com a gente de um jeito que às vezes as escrituras não falam. E isso Isso que pode é. soar, isso pode soar um ele é mais preenchido de histórias que às vezes você fica na dúvida, isso aqui é para fazer, não é para fazer. Você lê ali aqueles livros históricos, você tem que cavucar ali para poder tirar uma lição, né? Você vai É, ler o livro de Ruth, você lê o livro de Esther, aí você fica assim, qual que é a lição desse negócio, né? moral. E tal.
Isso, qual a moral dessa história? A gente só E o consegue que. entender quando a gente lê os comentários dos padres. Aí a gente consegue extrair Isso. muito mais. Mas a gente lê. Hoje eu Nossa. vejo, a gente lendo assim a Bíblia, a gente não extraía nada. Aí você pega uma catena áurea e você fala, meu Deus. Ai, meu coração com a catena áurea. Você lê e você fala assim, como que eu nunca vi isso? Como que eu nunca entendi? E o bom dos clássicos é exatamente o fato dele atravessar, né, o tempo e ser provado. Ou seja, esse livro aqui é um livro que já deu frutos, entendeu? É, Agora cabe a nós aproveitar esse livro. E assim, ele cita as escrituras e ele cita os santos padres, né? De um jeito tão resumido, frases tão curtas, que ele te pega, não tem jeito. Você lê uma frase, né? Você lê um pequeno parágrafo da imitação e aquilo vai ficar remoendo na sua cabeça, aquilo vai ficar remoendo na sua cabeça. E você fica se perguntando por quê, né? Porque é a verdade. é. Então ele te pega de todos os lados, ou você segue assim, né, luta para seguir, ou você não lê mais a imitação, porque aquilo vai mexendo com você. Eu acho, mexe muito com as minhas estruturas quando eu Nossa, leio a imitação. é assim, é cada tapa na cara, assim, você lê isso aqui de manhã, gente, você já acorda assim, pronto pra guerra. Um horário para ler. Calma aí, a minha que caiu aqui, desculpa. O bom é ter um horário para ler a imitação. Você parar É, todo dia e ter aquele horário para ler. E o legal também é que tem. Eu já falei isso com a Thaís uma vez. Falei, eu leio a imitação, parece que eu estou fazendo exame de consciência. Porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo. E esse primeiro livro, então, que a gente vai comentar hoje, ele é um dos mais difíceis. Assim, é. na questão do. Ele te chama para uma vida mais profunda. E assim, te despenca de vários luxos, de várias manias. Ele te chama na responsabilidade de ser cristão. Então, os próximos livros têm até uma pegada diferente. Aqui, oh meu Deus. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, gente. Sério. Mas aonde? O que que eu estava falando? Que agora eu me perdi. Que ele tem uma pegada, acho que você estava falando. Ele tem assim, discursos diferentes. Vamos falar melhor, né? O primeiro livro é mais o autor falando com a gente. Nos Isso, outros livros, às vezes, tem umas simulações de Jesus falando com a gente. isso. Aí E ele aí, nos pega. é. E você. Não, o interessante é que você não consegue achar que é falta de respeito. Ai, o autor está imitando Jesus, está colocando palavras na boca de Jesus. Não é isso. É que ele fala exatamente o que Jesus falaria, É, sabe? É, e é isso que você falou, Bruno, assim, o Padre Paulo, eu já vi ele falando que a gente, para fazer uma leitura espiritual, a Bíblia, Lectio Divina, né, tudo, a Bíblia, ela é muito boa, claro, mas aqui, o livro já, esse livro aqui, ele tá muito mastigado, ele sim. tá muito fácil. Você não precisa quebrar a cabeça para extrair, igual você falou, né? Às vezes você nem consegue extrair, porque a Bíblia, ela tem vários níveis, né, de interpretação, de significado, e de leitura também, que a Sim. gente não está preparado. Se a gente não tiver um outro livro de apoio, os comentários dos padres, a gente não, vixe, não extrai nada, quase nada. E aqui meio que tipo, tá mastigado. Então, por isso que tantas pessoas fizeram uso dele e se santificaram através desse livro, grandes pessoas, e a gente pode passar pelo mesmo caminho que eles, né? Com Agora, certeza. o livro é dividido em 4 partes, gente, e essas 4 partes têm capítulos. O primeiro capítulo, a primeira parte do livro, tem 25 capítulos, né, Bruno, que eu tinha falado, né? Isso.
Tem Isso 25 mesmo. capítulos. Então a gente vai comentar aqui as partes que a gente mais achou importante, que impactou a gente, que chamou a atenção. Nossa, mas é muito chato isso. Que você pode abrir assim, né? Você pode pegar o livro assim, abrir e falar, ó, que parte interessante. Qualquer uma, você abre assim, pá! Você abre aqui, pá! Todas. A gente não tem nem Tem como falar uma. tudo, gente, assim, porque o livro é muito extenso, muito rico e a gente não tem tanto tempo. Por isso que a gente vai falar o que é mais impactante, assim. Mas Nesse assim, capítulo um, nesse capítulo um, por exemplo, quando ele, o nome do capítulo é Da Imitação de Cristo e do Desapego das Vaidades. É uma página. Aí você para e pensa assim, eu não posso continuar lendo esse livro, porque só aqui eu já tenho que acertar umas coisas na minha vida, entendeu? É esse é. sentimento. Você, Gente, às vezes se você. olha só. É, pode ler. Não, só para você ter uma noção. Ele fala assim: vaidade, aspirar a longa vida, sem cuidar de que seja boa. Ou seja, já vai de tudo ao encontro do que eu achava, né? Eu não sei você, mas eu achava assim, nossa, né? A gente tem que morrer bem velhinho, né? Claro que a gente tem que desejar ter uma boa vida, mas assim, o autor vem aqui e já desmonta você. E que ele fala assim: tem uma parte, não sei se é aqui, ou se é mais para frente, que ele fala assim: tem gente que se converte e tem um amor muito grande na conversão. E vai passando o tempo, esse amor vai esfriando. Então, era melhor a pessoa ter morrido na conversão do que ter vivido mais tempo. É mais ou menos isso que ele fala. Então, era assim, ele fala, por isso que ele fala, é vaidade você querer uma vida longa, sendo que você não cuida para ela ser boa, porque você pode começar muito bem a sua caminhada com Cristo e daqui a pouco você estraga tudo, É, ele fala entendeu? isso. Eu não sei que parte, mas tem uma hora que ele fala que é melhor você morrer em amizade com Deus, em santidade, do que você querer uma vida longa e morrer no pecado. Mas, ou assim, ele fala assim, você tem que preferir antes morrer do que pecar. Os santos falavam isso, né? Sim, Eles preferiam. Eles falavam, não, o Senhor me leva do que eu cometer um pecado mortal. Eles tinham, assim, um zelo de não ofender Deus com nada. Menos ainda com um pecado mortal, né? E esse autor, exatamente. ele fala justamente isso. E aí ele fala mais para frente, aplica-te, pois, em desviar do teu coração o amor das coisas visíveis, e volta-te para as invisíveis, pois os que seguem os atrativos da carne mancham a consciência e perdem a graça de Deus. E ele fala antes que os olhos não se cansam de ver e os ouvidos não se cansam de ouvir. Então, nunca a sua carne vai estar completamente satisfeita. Você pode viver 100 anos, a sua carne nunca vai estar satisfeita. É melhor, então, você satisfazer a alma, porque a alma encontra satisfação em Deus. Mas a carne não consegue se satisfazer com as coisas do mundo. Ela sempre quer mais, 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 mais. Por isso que ele fala que não precisa, você não precisa ter uma vida longa, você precisa ter uma vida de amizade com Deus. Se você for morrer amanhã, você já tem que estar pronto para entrar no céu. E uma semelhança que você vê desse livro aqui, que ele é bem antigo esse livro, e depois os santos Sim. vão reverberar o ensinamento desse livro de alguma forma. Que é essa questão de não temer a enfermidade, não temer a morte. Pelo contrário, eles ansiavam, né? Para eles, a outra vida era lucro. Você lê assim que eles até desejavam, assim, para mortificação e tudo mais. E ele fala isso aqui. Nossa, tem uma parte aqui de enfermidade. Nossa, que ele. Sim, uma pessoa vai achar, vai ler, vai achar que tá, é louco, assim, ó. Não, mas tem um colega meu que falou isso, falou, tipo assim, esse livro, ele é absurdo. Ele é É, surreal, isso aqui não existe. Aí você pensa, gente, mas como que não existe? Como que algo. É assim, a pessoa perde um pouco aquela visão do que Jesus falou, né? Ser de santos, como o santo é o vosso Pai que está no céu. Esse é o nível. é Então, muito alto. quando vem outro autor e te fala assim, para você ser santo, você precisa fazer isso, 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 o nível é alto mesmo, gente. O nível é altíssimo. E só que tem uma coisa, aquilo que você mais alimenta
é o que vence dentro de você. Então, a gente vive falando aqui, se você se alimenta com boa literatura, com, né, com os sacramentos, se você se cerca de Deus, as coisas de Deus vão ficando mais aprazíveis do que as coisas do mundo. Ele Então, fala isso você vai... aqui. Ele fala que chega uma hora, se você quiser ser santo e buscar a santidade, continuar vivendo vai ser quase assim, para você vai ser uma amargura. Porque você vai vendo a Isso, corrupção do mundo e a maldade do mundo, você vai querendo, vai ficando insuportável. exatamente. Você é muito Mas olha, parecido isso não com... é estranho. Porque até mesmo pessoas que não aspiram tanto à santidade, elas às vezes têm até uma vida assim, moral, né? Boa e tal, mas não aspiram tanto. Elas tem umas pessoas que falam assim, nossa, Deus tem que voltar logo para acabar com tanta mal. Elas mesmas falam isso. Então você imagina realmente um santo, uma pessoa que busca muito e está muito íntima com Deus, ela realmente é fácil para ela assim, não ter mais prazer na vida, né? Assim, e desejar logo estar com Cristo. Começa a odiar a própria carne, né? Igual o apóstolo Paulo falava. Para mim, morrer é lucro. E isso é a visão, né? O sentimento de uma pessoa que tem o céu assim bem no rosto, né? Bem, tem o céu no coração, tem o céu nos olhos, tem tudo que ele quer é o céu. E aquilo que não é o céu. Aí a pessoa se aproxima mais da missa, se aproxima mais dos sacramentos, a pessoa aproxima mais da santidade, né? É, E isso envolve uma coisa que ele vai falar muito aqui nos primeiros capítulos, ele vai falar muito de humildade, né, Thaís? Ele vai falar muito sim. sobre você entender a pobreza O humilde, da sua existência. E isso a gente vê muito nos santos, o tempo todo. Você vê lá em as primeiras moradas, né, de Santa Teresa, fala muito da via purgativa também de São João. Então, São João da Cruz, né, que vai falar das vias, São João da Cruz, né, que fala das vias da via purgativa. Então, sempre que você está vendo o caminho de santidade, então a gente já falou, olha só, eu já falei de três autores, né? Santa Teresa, São João da Cruz e aqui Tomás de Kempis falando sobre o primeiro, e tem também São Bento falando sobre os 12 graus da humildade. Todos os santos, todas as vias que você vai ver de escritos dos santos para a santidade passam primeiro pela humildade, porque a humildade é a verdade, não é depreciação, tá? E nem é fingimento, é você entender, é você ver de fato quem é você. E aí sim você começa a buscar, né, as outras coisas da santidade. A primeira é a humildade. E essa é a parte mais dolorida, eu acredito. E esse é o primeiro livro da imitação. É você se despregar daquilo que você acha importante. Então, humildade, as coisas do mundo, né, a sua própria opinião. Quando ele fala da leitura das Sagradas Escrituras, ele vai falar isso. Para de tentar saber quem foi que falou, para de tentar entender por que ele usou essa palavra em vez da outra. Leia e obedeça. Ele fala assim, a Sagrada Escritura é para ler e obedecer. Não é para você ficar, né, com... Isso é outra coisa. Estudar as Escrituras como teólogo é outra coisa. Você quer ser santo, obedeça as Sagradas Escrituras. Então, é um processo de humilhação mesmo, de entender a nossa própria natureza. Eu separei é. algumas coisas aqui. Eu começo a partir do capítulo 11. Se você tiver alguma coisa para trás, pode falar. Não, pode falar. Tá, aqui no capítulo 11 eu separei um parágrafo que eu achei muito interessante. Olha só, se a cada ano extirpássemos um só vício, em breve seríamos perfeitos. Eu grifei esse também. Não, e pior que não é. Se todo ano você fala assim, olha, esse ano eu vou deixar de fazer tal coisa. Esse ano eu vou deixar de fazer tal coisa. Porque, gente, isso daqui é muito sério. Eu e a Bruna, a gente está aprendendo agora essa questão de levar a santidade a sério. Porque antes era uma coisa assim, só bonita e teoria, uma coisa que não tinha realmente, né, Bruna, assim, meios e também. Era só Exemplos, né, de que assim, é possível. é. Mas assim, na igreja, gente, isso aqui é levado muito a sério quando você estuda a vida dos santos e tudo mais.
E todo mundo é chamado a isso. Não é uma coisa assim, ah, é só para uns escolhidos aí. Não é. Todo batizado. Sim. E a gente tem que todo dia se esforçar nesse Ele, sentido. ele fala que você é muito difícil contrariar sua própria vontade, sabe? Aquela coisa que domina a razão, né? Então você tem muita vontade de fazer uma coisa, aquilo ali é muito complicado, porque você dá vontade, você cria hábito, e o hábito é difícil de quebrar. Então ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é você ser violento. Você tem É. contra os maus hábitos, você tem que ser violento. Você precisa A fazer Bíblia fala, né? violência contra A você. Bíblia fala que o reino dos céus é dos violentos, e é nesse sentido, é a violência contra você mesmo. Exatamente. Não é por isso que hoje eu entendo essa questão dessa guerra, dessa espada, né, do evangelho que realmente te corta, que ela te destroça. Porque você vai falar assim, olha, eu tenho essa inclinação, eu tenho essa vontade, mas eu não quero ter. E isso não, você não quebra com terapia, você quebra com sacramento e violência, né? Que é você aproveitar as coisas da igreja, aproveitar o exemplo dos santos, aproveitar que tem tanta eu chamo de tecnologia da santidade, né? O Padre Paulo chama de engenharia da santidade. Exatamente. O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para poder buscar essa graça? Porque tudo é graça. A santidade é graça. Mas você tem um papel de buscar isso. Porque não acontece de uma hora para outra. Você não faz uma oração, dorme e acorda santo. É nos Não. pequenos detalhes da vida, entendeu? Tanto que ele fala assim, ó, é, custa deixar os hábitos. Muito mais difícil, porém, é contrariar a própria vontade. Mas se não vences pequenos e leves obstáculos, como triunfarás dos maiores? Teve um exemplo de um pessoal que estava falando aí sobre tomar o remedinho contra a doencinha, né? Que a gente não pode falar o nome. E as pessoas estavam tomando o remedinho por pressão da família. E aí foi até o Fábio, né? O Fábio Salgado. Ele falou assim: se vocês não conseguem, né? Manter a firmeza diante de uma pressão familiar por causa de um remédio, como é que vocês vão manter o pé firme diante de uma perseguição para proteger a sua fé? Como é que vocês vão manter a fé diante das dificuldades? Então, é uma firmeza, é uma virtude que você não tem, que é a virtude da fortaleza, É, que é a virtude da fé, entendeu? Então, se eu não tenho fé para poder lutar contra os meus pequenos defeitos, como é que eu vou lutar contra os grandes? Como é que eu vou manter a minha fé em momentos difíceis? Né? e, E às vezes a nossa maior fraqueza é o fato de que isso não é importante pra gente. Não é importante para mim ser santo. Então eu não luto contra esses pequenos detalhes que poderiam me levar a um grau maior de de intimidade amor. com Deus. De amor, É, exatamente. e ele tem uma parte aqui que ele fala isso. Você deixou. É um tempo que você perdeu de crescer em amor, de crescer no bem, de chegar ao seu eu ideal, porque o nosso eu ideal é o Cristo. Uhum, exatamente. Quanto mais longe desse erro, mais iludidos a gente está. Você quer comentar mais Eu alguma tô coisa desse capítulo? Não, eu estava vendo aqui o capítulo 13. Vê se você acha aí. Ele vai falar aqui das provações. Porque como Ah, esse primeiro livro é mais para a vida religiosa, ele vai falar que às vezes as pessoas acreditam que no claustro, né, é mais fácil ser santo, porque você está separado. eu já pensei, falei assim, é fácil, vou lá virar monge, não tem que lidar com ninguém, né? Ou lá os padres do deserto. Aí uma vez eu vi um padre Paulo Ricardo falando que até um padre lá, ele se estressou com... Não sei se foi o demônio que estava tentando ele, e ele caiu assim no Uhum. pecado da ira. Aí ele falou assim, tá vendo?
Não adianta você fugir Não, você porque pode estar sozinho. Você pode estar sozinho e você cair numa tentação. é com a seus próprios pecados mesmo. Exatamente. E aí ele vai falar aqui que alguns vencem as grandes tentações e são muitas vezes levados de vencida pelas pequenas e cotidianas, a fim de que humilhados não presumam de si mesmos grandes coisas, pois são tão fracos nas pequenas. Então, às vezes você sabe aquela coisa de você olhar para o outro e falar assim, nossa, eu não cairia nesse pecado. Ele Eu fala não isso. faria isso. E ele fala isso, ele fala assim: você faria pior. Não fica achando que você não é capaz disso. Exatamente. Eu não sei o que autora, escritora que falou, uma grande escritora aí. Inclusive foi a Natália Suman, né, que postou e eu vi. Uhum. Na literatura, né, um caso de pessoas que cometem crimes assim, bárbaros, que você fica, meu Deus. E essa escritora falou assim: eu fico admirada não por isso em si, mas pelo que o ser humano, que todos nós somos capazes de chegar e de fazer. Sim. Sim, porque quando você vê a natureza humana, né, assim, sem nenhum escrúpulo, você fica assustado com o que você é. Mas isso quando a pessoa, Thaisa, não se acha Deus na Terra, né? Porque às vezes a gente olha e fala, eu nunca faria isso, né? Faria. São Francisco de Sales, no livro Filoteia, ele fala que nunca a gente pode falar: olha, isso daí eu não sou capaz de fazer. Isso daí eu não faria, ficar desdenhando ou ficar julgando as pessoas. Ele fala assim: você só não fez porque a graça de Deus te foi maior. Você tem Uhum. uma porção de graça maior. Porque senão você Porque faria sim, faria pior. Se Você Deus cai. tira essa graça de você, você cai. Exatamente. Então, toda vez que você. E isso está aqui no capítulo 16, ele vai falar isso, que quando você vê um defeito numa pessoa, quando você vê a queda de alguém, toma cuidado, porque você pode cair também. E aí você tem. E isso você vai ver nas escrituras também. Aquele que está de pé, né, cuide para que não caia, porque é muito fácil cair, né? Nesse No livro, capítulo. eu gostei demais desse capítulo. Como aturar os defeitos alheios. Ah, o 15, né? Não, é o 16 para mim aqui. Qual? 16. Ah, é. Então, aí ele vai. É muito interessante porque uma das coisas que a gente mais faz é julgar, né? É muito legal, é muito assim interessante como que é natural. Hoje eu vi um meme que fala disso, que ele fala assim, né? Muito legal quando a fofoca, você passou 2 horas falando mal da pessoa, aí no final você fala assim, mas cada um cuida da sua vida, né? Não acontece Não, isso? a gente faz. A gente sempre dá uma pitada, mas ai, cada coisa que o povo fala, né? A gente sempre ou terceiriza, né? É, Aí, você viu fulano, mas exatamente. é cada coisa que o povo fala, né? A gente joga a E culpa aí, no povo, né? não, é a gente mesmo, a gente gosta de falar. Falar mal de alguém, gente, é uma coisa assim. E ele vai falar disso aqui nesse capítulo, né? É, ele fala o seguinte: que aquilo que eu não posso emendar em mim e eu não posso emendar nos outros, eu devo suportar com paciência, É, né? Porque assim, tanto eu tenho que tolerar os defeitos de alguém, quanto esse alguém tem que tolerar os meus. A questão é que a gente acha que é muito mais fácil, né? Aturar o meu defeito do que aturar o defeito do outro. e é isso aqui que ele fala: se não consegue ser o que deseja, como poderá transformar os outros segundo os seus desejos? Se nem você não consegue, por que você quer que o outro seja o que você quer? Olha, olha isso. Desejamos que os outros sejam perfeitos e não somos capazes de corrigir nossos próprios defeitos. Exatamente. E ele vai falar: Deus permite isso. E você Deus vê dá que uma coisa liberdade. leva a outra, né? Porque a igreja sempre pede pra gente aceitar as contrariedades com resignação, com paciência, como mortificação.
E se você levar isso aqui que ele fala, é o quê? É isso daí, a mortificação. Alguém fazer uma coisa que você não gosta, você não fica retrucando. Você fala, não, eu também tenho meus defeitos, eu não sou melhor que ele. Exatamente. E isso acontecia com Santa Terezinha, né? Ela buscava trabalhar com a pior, né? Porque você suportar o ruim é uma mortificação, uma forma de amor, né? Então, sempre, não sei se aconteceu já com você, Thaís, aconteceu comigo. De eu ter contato com uma pessoa e eu falo assim, meu Deus, essa pessoa é muito chata, essa pessoa é extremamente chata, ninguém gosta dessa pessoa. Mas eu calhou de eu ter que lidar com aquela pessoa. E as pessoas ficam assim, como é que você suporta? Como é que você aguenta? Que não sei o que. Eu falei, gente, eu acho que eu acostumei. Acostumei, fiz tanta força para ficar perto da pessoa que eu entendo que aquilo ali ela não faz de maldade, é o jeito dela, entendeu? E isso acontece muito, sabe, com que com idoso. Às vezes a gente não tem paciência com a mania dos nossos pais, com a mania É, dos nossos avós. A gente não tem paciência com as manias dos nossos vizinhos, entendeu? A gente começa, não tem paciência com o padre, com a irmã da igreja. Então, tem hora que você se pega assim extremamente sensível. Ninguém pode fazer nada que você não suporte, e que aquilo te sobe uma ira. Mas, pelo amor de Deus, se você tem os seus defeitos, as outras pessoas também têm. E é isso que o Tomás está falando aqui, né? Que se Deus, se todo mundo fosse perfeito, como é que a gente ia sofrer por amor de Deus? é, ele fala isso. São as nossas mortificações. Sabe, uma coisa que acontece também, a gente fica nesse nível aí de querer exigir a perfeição de todo mundo, a gente se torna o quê? Ah, a gente é perfeito. A missa, nossa, tá horrível, o padre não segue, ninguém faz nada certo, o padre não celebra, o outro não canta direito, o outro faz aquilo. Nossa, você agora é juiz? Você senta numa posição de juiz, como se você fosse melhor, que tudo tem que andar e do jeito que você quer, as coisas têm que funcionar. A soberba aí. Nossa, nem me fala. E interessante que mesmo que isso seja muito falado para a vida no claustro, nós podemos aplicar isso de, nossa Deus do céu, a gente pode aplicar isso de forma muito simples na nossa vida. Com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, isso é muito fácil. É só você desligar essa live, sair do seu quarto e você vai encontrar uma situação em que você vai ter que suportar o defeito de alguém. E quando E, você faz isso por amor, sabe? Quando você fala Deus, aí você troca a visão. Olha só como é que acontece, né? Você vai ver o defeito daquela pessoa e você vai falar, Deus, tem paciência, tem piedade, ajuda. Você entrega aquela pessoa para Deus e você quer o bem daquela pessoa, você quer que aquela pessoa não cometa mais aqueles erros ou largue um determinado vício. Você começa a amar aquela pessoa, entendeu? E aquele fardo você carrega junto com ela. E aí sim ele você fala vai. isso aqui no ponto 4. Eu não sei pra você, ele fala: Deus assim que permite para que a gente aprenda a suportar as faltas dos outros, porque cada um tem o seu fardo e as suas faltas, e ninguém se basta a si mesmo, nem é suficientemente sábio só por si. Por isso temos de nos suportar uns aos outros, de nos consolar mutuamente, de nos prestar mútuo auxílio, de nos instruir e censurar. Isso. E aí você ajuda, né? Eu falo o Olha seu aqui, defeito, você fala o meu, aí a gente vai se corrigindo. Ai, Thaisa, me corrige quando eu fizer assim, né? Me corrige quando eu falar desse jeito, me corrige quando você vê que eu tô assim. Aí você constrói um discipulado, aí você constrói uma amizade que leva o outro para o céu. e gente, Mas a para isso santidade precisa ter amor. a santidade tem que progredir. Não pode ficar estacionado, porque eu não sei quem que fala, acho que é o Garrigou Lagrange, nas Três Ias. Eu nunca li, mas me falaram, né? Que ou a pessoa ela tá progredindo ou ela tá retrocedendo. Regresinho. É, Regredindo. Não existe morno, parado. Ah, eu tô estacionado. Não. Ou você tá progredindo ou você tá regredindo. Tá vendo? exatamente. Um dos dois. Não Isso, tem. porque se você não está progredindo, tem algum pecado que está crescendo, tem algum defeito, tem alguma coisa que está faltando, né? Alguma disciplina e tal. E essas coisas pequenas pegam a gente, porque a gente começa a aceitar esses pequenos defeitos. Por isso que o exame de consciência, a leitura de bons livros ajudam a você pescar. Você fala, nossa, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui está errado, entendeu? Hoje eu estava
Hoje eu estava muito cansada, estava com muito sono. E eu tinha feito uma lista de coisas, tipo assim, hoje eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, tá ruim. E isso é muito bom, porque quando você. É aquela questão do hábito, né? Se você tem um bom hábito, você vai criando facilidades para fazer aquilo que é bom. Então, o que que era bom para mim hoje? Eu tinha uma certa lista de coisas para fazer. Quando eu vi que eu estava pegando no sono, que eu estava agarrado no Benjamin, querendo dormir e tal, eu respirei fundo, levantei e fui fazer o que tinha que fazer. Aí o sono foi embora. Então, E essa essa sensação não paga nada, né? Do dever cumprido, né? sim. Então, se a santidade é a mesma coisa, quais são os defeitos que eu ainda tenho que quebrar? Quais são os hábitos que eu preciso mudar? Tem que colocar no papel, você tem que ler, você tem que ver. Eu acho que, mas isso é legalismo, isso é não sei. Cara, claro que não. Claro que não. Se eu preciso examinar, olha, como é que Paulo fala que a gente deve participar da comunhão? Examinai a vós mesmos, né? E ver se você tem condição de... Então, examinar é um processo racional, é um processo que você precisa decifrar o que está acontecendo. Então não é legalismo. Eu posso sim fazer uma lista. Esse ano eu quero parar de reclamar. Isso é muito bom com as quaresmas, né? Falando nisso, estamos na quaresma de É. São Miguel. É uma ótima oportunidade para você pegar um defeito aí e quebrar esse negócio, entendeu? Pela graça do Senhor. Entrar em oração, pedir a proteção dos anjos, pedir a intercessão de Nossa Senhora para poder conseguir quebrar esse defeito que está te assolando E ali, você vê quantas né? ferramentas a gente tem, né? É quaresma de São Miguel, é quaresma Da ou paz. novena, tem um monte de terço, tem um monte de oração. A ladainha da humildade, então, gente, só de você ler aquilo, você já corrige uns par de... Um spa? Um balde? Gente, olha só, até aquilo que. Ai, meu Deus do céu. Tem uma parte da ladainha da humildade que eu não aguento. Que eu não queira. Como é que é? Do desejo de ser lembrado. Livrai-me, Senhor. do Do desejo de ser reconhecido. lembrado, de ser reconhecido, de ser levado em conta, de dar minha opinião, de querer minha opinião. É quase um resumo desse livro aqui. Aí, Parece o aí mesmo você fala, autor. Aí você fala assim, como que não tem como? Né? Como que não tem caminho para ser santo? Claro que tem, a igreja dá isso, né? A igreja te entrega essas orações, a igreja te provê, né, de bons pensamentos, e aí você toma posse daquele pensamento. Eu vou rezar essa ladainha de verdade, eu não vou ficar repetindo, não. Eu quero sentir isso aqui. E chega uma hora que você fala, eu não posso rezar essa ladainha. Minha sogra falou isso comigo. Falou, Bruno, eu ainda não posso rezar essa ladainha, porque eu tenho muita vontade de ser lembrado, tenho muita vontade de receber carinho, de receber atenção. Falei, sogra, é assim mesmo, a gente vai rezando até tornar, até virar Até isso ser um verdade. Porque a gente lê, mas no fundo, ai não, Senhor. Agora não, eu quero ser santa, mas espera um cadinho, igual Santo Agostinho, né? Faz-me santo, mas espera um cado. Aqui ele fala assim, ó. É na hora da adversidade que se revelam melhor as virtudes de cada um. Às vezes você fala assim, eu não sou assim porque as minhas situações não são favoráveis. Mas ele fala que é na adversidade que vai se revelar as suas virtudes. E porque as ocasiões não fazem o homem fraco, porém descobrem o que ele é. Você vai Isso. descobrir quem você é na hora do perrengue. Aí você vai saber quem você é. Porque às vezes a gente tá lá fazendo tudo certinho, né? Nossa, meu Deus, olha, eu rezo, eu vou à missa, né? Tô em estado de graça e tal. Tá Você, tudo bem, né? você tá achando que tá até quase na quinta morada, né? Nossa, aí acontece um negócio na fila do banco, no trânsito, pronto. Aí você solta as macacas e você vai ver o que é que você é de verdade. Você fala, nossa, meu Deus, eu fui capaz de falar aquilo, de xingar, de... É um negócio, assim, impressionante. De sentir. Aí Hoje eu falei com a minha irmã, tem sentimento que eu não gosto de sentir. Eu falo, não queria estar sentindo isso. Porque isso não é uma coisa que eu devo sentir. Raiva, eu não quero sentir raiva de uma situação. Claro que existe a raiva que é
né? Você pode ter raiva de uma sim. coisa, porque Pela é normal, mas injustiça, você não pode pecar. Você pode ter raiva de injustiça, você pode ter raiva do erro. das consequências do pecado, do erro e tal. Mas tem sentimentos que você vai falar assim, não era isso que eu queria sentir. Eu queria ter outra reação. E aí que entra você exercitar uma virtude. Exercitar uma virtude não é sentir, é agir. É agir de acordo com aquela virtude. Então, às vezes a gente acha que, eu tô fingindo. Não, você não tá fingindo. Você tá agindo de forma correta. Porque ter vontade de mentir é diferente de mentir. Então, eu não É. minto. Eu tenho Só vontade, que mas eu não assim, minto. quando você tá num nível assim de santidade, você não tem nenhum apego nem aos pecados veniais. Porque a Isso. gente ainda, a gente sabe que é errado, a gente não faz porque a gente sabe que é errado, e não, mas a gente ainda tem um apego. A gente tem um apego ainda, sei lá, a fazer uma coisa aqui, né, dar uma driblada ali, a falar dos outros. A gente tem um apego aos Esses pecados, mas detalhes o nível de passam santidade que despercebidos. o nível de Acaba santidade passando dos santos despercebido. é desapego até mesmo aos pecados veniais. Tem até oração que fala isso, meu Deus, tira de mim até os apegos dos pecados veniais, que eu possa chorar os pecados Uhum. passados. E você começa a chorar os pecados alheios também. Santa Catarina, ela se culpava do pecado das coisas erradas que aconteciam na cidade. Ela falava, o sofrimento desse povo tem a ver com o meu pecado. E santa! E aí, então, assim, você começa a ficar sensível até o pecado do outro. Você fala, não, é minha culpa, porque eu não me mortifiquei o suficiente. Mas isso é outro nível. Outro nível. E aí, puxando o gancho aqui para o capítulo 18, gente, está em números romanos, e a gente perde o ritmo dos números romanos, né? É 18 É. isso aqui. Qual que é o Aí título? lá o título é dos exemplos dos santos padres. Ah, sim. Tá. E aí ele vai falar aqui que às vezes a gente se acha, igual você falou, às vezes a gente acha que está na quinta morada. A gente cumpriu ali um deverzinho, a gente melhorou um cadinho no negócio e tal, a gente acha que fez assim a revolução na vida espiritual. Aí quando você vai ler os grandes santos, quando você vai ler os santos padres, quando você vai ver a devoção das pessoas que estão ali nos altares e tal, você fala assim, gente, Nossa, tô no luz. quem sou eu na fila da comunhão? Entendeu? Você pensa, não é na fila do pão, não, é na fila da comunhão. Então, é complicado quando você não tem essa referência. E aí, quando você tem a referência, você está mirando. E está errado? Não, porque Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, os santos, né, nós precisamos ser luz na terra. Tem gente que é. E aí você vê aquela luz e você fala, eu quero isso também. Então, a conversão, a grande parte das conversões, né, é pelo exemplo. Tanto que Santo Agostinho não cria na doutrina que Santo Ambrósio, né, pregava, mas pelo exemplo, pelo amor, pela verdade com que aquele homem falava e levava a vida dele, ele foi amolecido, ele foi atraído. E ele, mesmo discordando da doutrina, ele queria estar perto dele. Então, a atração que a luz do evangelho faz na vida dos santos faz com que a gente enxergue a nossa, né, pequenez nessa situação. E Sim, a por isso que gente. ele fala assim, hoje se considera, hoje se considera grande quem não é transgressor das regras. Então, É só, é né, só o seu dever. É mais que é igual aquele obrigação. menino, né? É aquele menino lá, ele falou assim, o jovem rico, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? A Jesus fala, você tem que seguir todos os mandamentos. Ele fala, eu sigo. E ficou por isso mesmo. Aí Jesus falou, então tá, então você quer ser perfeito? Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Mas esse não era o desejo do rico, do menino, entendeu? Do jovem rico. E Então existem às vezes duas também não é o coisas. nosso. Às vezes a gente tem assídia Não! também. Sim, ó, tem uma colega minha lá na igreja que ela fala assim, eu pergunto pra ela, eu implico com ela fala, tá incomodada. Aí ela fala assim, Bruno, tô pedindo a Deus pra ter amor. Eu ainda não amo Jesus o suficiente.
Então a pessoa sabe que ela está longe de desejar a santidade. É. Tem uma palestra aqui no Instagram, depois quem quiser procura a gente no privado, que um doutor falando sobre o desejo real. Que às vezes você fala assim, eu queria ser santo. Aí você vai olhar para sua vida, tipo assim, olha os últimos 6 meses. Quem olhar de fora vai achar que você quer mesmo ser santo? Porque às vezes você fala que quer ser, mas dentro de você não quer. Porque se você quisesse, você agiria de forma diferente. Então, essa é a questão que ele fala aqui. Quem é considerado grande, quem pacientemente sofre o jugo que a si mesmo impôs. Ou seja, eu sou solteira. Você é casta? É mesmo? Você não sai por aí fazendo sexo com seus namorados? Não, nossa, que coisa, né? Santa. O Filha, esse é o meu nível, jugo. o nível da Esse é o pessoa. mínimo que eu posso fazer. Não, para você ver como que as pessoas estão muito alienadas, porque você fazer o básico que te torna humano, você seguir os mandamentos só te torna humano, só. Te torna uma pessoa ser humano, não é nem na ordem sobrenatural. Não, Não é? de jeito. E eles já E ficam. assim, isso acontece muito com casado, né? Quando quem tá de fora geralmente vê um casamento passando por uma crise, isso eu falo isso, não tô julgando ninguém, tô dizendo que eu falo isso. Às vezes eu vejo um casal em crise, eu falo, meu Deus, como é que essa pessoa aguenta isso? Aguentar é o mínimo, porque esse é o jugo da pessoa. Ela é casada, ela tem que aguentar, ela tem que Não, e antes de você melhorar. falar isso, você é. Meu Deus do céu. É. E Este. aí, tipo assim, olha só, a pessoa casa, né? Questão do casamento aí, da abertura à vida. A pessoa casa, aí tem um filho, tem dois, tem terceiro. Que isso? Gente, que isso que? O casamento é isso. Se você não quiser ter filho, não casa. Tem um. Tem É, um exatamente. O menino. povo acha que sexo é recreação. Não tem que assumir consequências. Exatamente. Como se as coisas não tivessem seus próprios julgos. Aí você faz pelo menos isso, pelo menos você vai à missa, pelo menos você não comete pecados mortais, pelo menos. Aí as pessoas acham que você reza o texto todo dia, você não, é beato. Tá querendo aparecer, tá querendo ser melhor que os outros. Meu Deus do céu, né? Vamos ter Para senso de você ver como proporção. que o nível das pessoas, o que Deus deseja pra gente, é uma coisa muito grande. É uma coisa muito. Ele quer. Sim. O Padre Paulo fala, a gente fala muito santificação, mas os orientais falam divinização. A gente. Deus quer a nossa divinização, mas não porque a gente tem o poder de ser Deus, não que a gente vai ser Deus, mas é por participação. Deus, ele é por ele mesmo. A gente vai ser, ele quer que a gente seja por participação. Ele quer nos divinizar. E a gente aqui, a gente só está começando. As 7 moradas, digamos que é assim, é só um treinamento para isso. A nossa vida aqui é isso, um treinamento para isso. Porque o nosso nível, Sim. o que nos espera é um negócio grandioso. As pessoas estão muito deslocadas, assim, é triste. É muito triste porque a gente fazer isso, que é o básico, eu devia ter vergonha na cara, e eles acham que a gente é beato, igual você falou. A gente às vezes nem quer. A gente tenta fazer, a gente tenta querer, a gente tenta ajustar as nossas afeições. A gente ama muito a terra, a gente ama demais o, É. o que a gente vive aqui. Como, Bruna, mas a gente tem que amar mesmo a nossa família, os nossos filhos. Temos, mas por quê? Porque tudo isso é É um um fim, reflexo de é alguma um meio, coisa quer do dizer. céu. É só um meio. Exatamente, isso é um reflexo, entendeu? O meu amor pelo meu esposo é um reflexo do amor de Deus pela igreja. O O meu nosso amor. casamento é só um prenúncio, uma prefiguração do nosso casamento que vai ser com Cristo, que é a igreja. Exato, exato. E aí, porque eu amo o meu Senhor, porque eu entendo o amor que Cristo teve pela igreja e que a igreja tem por Cristo, é que eu amo o meu marido. Então, a gente inverte as coisas, entendeu? E acaba não entendendo o evangelho. Porque a maternidade vira um Deus, o casamento vira um Deus, a saúde vira um Deus, o dinheiro Vira vira um um Deus, fim, vira um vira fim o em si fim. mesmo.
Exatamente, exatamente. E aí a gente acaba não enxergando esses detalhes, igual ele fala lá no capítulo 21, ele vai dizer o seguinte, que por leviandade do coração e negligência na correção dos defeitos, não percebemos os males da nossa alma. A gente começa a perder a sensibilidade para as coisas ruins da nossa alma. E às vezes rimos-nos frivolamente quando com mais razão deveríamos chorar. Isso está lá no 12 graus da humildade, que Olha, o riso fácil é o segundo degrau da soberba, porque você já perdeu aquela sensibilidade de que você precisa de chorar, você precisa sofrer aquilo que está de errado na sua alma. Porque eu você tinha ama o uma, que está na é, terra. eu tinha uma fase de adolescência, gente, que tudo era riso. Aí eu leio um negócio desse e eu vejo, olha que soberba. Tudo achava que tinha rir, tudo era motivo de risada. Ria de qualquer coisa. Sim, porque não tem preocupação moral, não tem É preocupação como com se não aquilo que está tivesse acontecendo que na me alma. consertar em nada, sei lá, né? Exatamente. Tem, nesse capítulo 21, tem outras partes que eu grifei aqui. Olha só, se mais frequentemente pensasses na morte que em ter vida dilatada, não há dúvida que com maior fervor te emendarias. Se no recesso do coração meditasse seriamente nas penas futuras do inferno ou do purgatório, creio que de bom grado sofrerias trabalhos e dores sem recear nenhuma austeridade. E aí você se entrega às penitências de forma bem melhor. Porque se você ri de tudo, para que sofrer? Agora, se você pensa na É. morte e no sofrimento do inferno, aí sim, aquelas pequenas coisas da sua vida, ou as grandes, doença, morte, crise financeira, tudo isso você ia pegar e falar, não, dá aqui que eu vou sofrer isso aqui para não sofrer no purgatório. Vou sofrer por amor a Você Deus. vê que E vou tudo ficar com bem quieta. os olhos sobrenatural é uma outra dimensão, né, que você encara as coisas, né? Se você não tem olhar sobrenatural com a vida, gente, você imagina, por isso que muitas pessoas elas se perdem, né? Tiram a vida e Uhum. tal, porque se você não tem o olhar sobrenatural, realmente as coisas não têm sentido, né? Você às vezes sofre uma grande enfermidade, uma injustiça, seja lá o que for, né? Não faz sentido. E outra coisa, Thaisa, que você começa a entender, né? Você começa a entender que os sofrimentos são oportunidades, né? Você olha o É, sofrimento como uma oportunidade. para crescer em amor, para crescer em humildade, para tudo. Isso. Para entender a própria fraqueza, entendeu? E assim, até aquilo que é bom pode te trazer sofrimento. Por exemplo, eu tô grávida. A gravidez traz sofrimentos. Tem E coisas é que isso, vão por acontecer. isso que casa com o ensino da igreja do sacrifício e da mortificação, que quando você, por exemplo, eu desejo muita conversão do meu marido, né? Nossa, meu marido é assim, ele não é convertido, ele não aceita isso e tal. E o Padre Paulo fala, não adianta você só rezar e sem você fazer nenhum sacrifício. Porque todos os amores, todo o amor está envolvido com sacrifício. Primeiro do próprio Uhum. Cristo, que deu a si mesmo. Mas, por exemplo, a sua mãe, quando ela teve você, ela teve um amor gigante de receber você. Mas isso estava envolto de muita dor e de muito sacrifício. As indisposições, os mal-estar da gravidez, as noites mal dormidas. Isso daí foi as provas do amor. Uhum. O sacrifício. Não existe você falar que ama se você não se sacrifica. Não existe isso, você Exatamente. falar que Se ama. esse amor não te custa nada, não é amor, Né? né? Exatamente. Nesse capítulo que ele fala da compulsão. O que é a compulsão do coração? É essa sensibilidade, é esse sofrimento, é esse chorar pelos próprios pecados, né? E aí quando você chora pelos próprios pecados, você entende o sofrimento. Por quê? Você fala, eu não sou melhor que ninguém. Sabe quando aquela pessoa você recebe e fala, por que isso está acontecendo comigo? Aí é a pessoa que tem compulsão do coração, ela fala, por que não aconteceu antes, né? Porque E por eu que não mereço comigo? Eu isso. sou tão especial assim? Por que não comigo? Porque eu sou ruim também. Eu tenho vários pecados que eu deveria pagar por eles. E Gente, se aí, você toda pensar que a vez. gente merece o inferno, né? A gente merece o inferno. Exatamente. A pergunta não é por que, que alguém vai pro inferno, é por que, que Deus ainda manda alguém pro céu.
Isso. É esse pensamento, porque as nossas ofensas, né? Tem gente que não entende a existência do inferno. Mas me perguntaram uma vez no canal, não lembro se eu consegui responder, mas por que que Deus castiga eternamente o pecador no inferno? Porque Deus é infinitamente bom. Então, É, quando você ofende aquilo que é infinitamente bom, o custo daquilo é infinito. Então, quem não se arrepende do pecado mortal, quem não se arrepende de ofender a Deus, ele vai passar o resto da vida, o resto da vida, porque vai ter vida, mas vai ser o resto da vida ausente de Deus, sendo castigado exatamente pela ausência do próprio Deus. Então, o inferno faz todo sentido, e o purgatório também. Porque aquilo que a gente faz, você pode receber o perdão ali no confessionário, né? Ou numa situação de contrição, né, perfeita, mas de arrependimento perfeito. Só que as consequências daquilo na sua alma, sabe? A é. fraqueza, E a temporal, agonia. né? Por exemplo, se você Exato. matou um monte de gente e aí depois te mataram, não deu tempo de você fazer uma reparação, ou roubar, você morreu logo em seguida. Você vai ter que. Não deu tempo de você restaurar a ordem que você tirou, né? E lá você vai ter Exatamente. que. E Você vai aí, ter que. essa pena vai para o purgatório. Então ele fala lá no capítulo 23, né? Paga isso, porque depois que você morrer, quem garante que seus amigos vão rezar por você? E aqui fala, já vê lá, olha só, isso lá, Tomás de Kempis já falando sobre o purgatório, né? Ele vai falar, quem se lembrará de ti e rezará por ti depois da tua morte? Faze agora, meu caro, o que te for possível, pois não sabes quando morrerás, nem tampouco o que te sucederá depois da morte. Então, o momento de pagar, o momento de corrigir, o momento de se mortificar é agora. Porque depois você não sabe qual a condição que você vai morrer. Entendeu? Então, E nem se a alguém vai te. ofensa, se alguém vai Vai... lembrar de você. Nas reflexões, Thaisa, ele fala muito que a alma, né, a alma vale muito. A alma vale muito. E o É, corpo, né? Todos os cuidados que você tem com o corpo, todas as é, preocupações que você tem com o corpo, isso não vale nada. Isso acaba na cova, ele entendeu? fala isso Comido aqui. pelos Mas ele bichos. fala antes, antes desse. É desse, né? Ele fala antes. E casa muito com o livro Prática de Amor a Jesus Cristo. É. É. Eu até, não sei se eu pego aqui, mas ele fala numa parte quando as pessoas ficam chorando muito quando perde alguém, sabe? Ou quando tem Uhum. alguma enfermidade. Nossa, ele fala umas coisas. Não se orgulhe da forma ou beleza do seu corpo, que a mais leve enfermidade o deforma e corrompe. Se tiver Muito algo de rápido. bom, se tiver algo de bom, pense que há muitos melhores que você e assim conservará a humildade. Tá se achando bom? Sempre tem alguém. E isso, às vezes a gente faz o contrário, né? Ah, eu tenho esse defeito, mas tem gente muito pior. Ele fala para fazer o contrário. Se você tem alguma coisa boa, pensa que tem gente muito, muito melhor que você. Exatamente. Por isso que eu falo que esse livro ele bate muito na gente. Muito, muito. Se você for lendo esse livro, você vai só apanhando, só apanhando. Nossa, esse Só que tem livro que botar aqui, em prática, ele Thaisa. te espanca, assim, espiritual. Só que tem que botar ele em prática, porque não é fácil botar esse livro em Por prática. isso que todo dia é bom você ler. Às vezes eu não leio, sabe? Às vezes eu pulo, fico um tempão sem ler. Às vezes eu só leio de domingo. Mas, Uhum. gente, se todo dia você pegar aqui, Você separou mais alguma coisa? quem outra coisa busca mais que a Deus e a salvação de sua alma, não achará senão tribulação e dor. Não pode estar Aonde muito é isso? aqui no da vida religiosa. Tá um capítulo antes desse daí.
Ah, tá. Você começa a buscar as coisas dessa terra aqui, você não tem controle. Você não tem garantia de nada. Tudo E nosso é fim o que a gente, tem que ser e é buscar o que a nossa gente falou, salvação. não tem satisfação. A pessoa estuda, estuda, estuda para fazer uma faculdade. Faz a faculdade. Ah, não tá bom, porque ainda não conseguiu o emprego que dá para comprar uma BMW, né? Aí vai lá, faz um mestrado, faz uma pós, faz um mestrado, faz doutorado e vai. E estuda, faz outra faculdade. E se mata de trabalhar. E compra tudo. Daqui a pouco não tem mais vida para poder usufruir daquilo que comprou. Não sabe nem qual é o nome do filho, porque não vê o filho crescer, o filho já foi embora, já está estudando, a mulher já desistiu do casamento, tchau para você também. E vai. Não tem satisfação, Thaisa. Quem pensa só nesse mundo não se satisfaz. Nunca. É um buraco. É um buraco, porque você não tem controle sobre isso. Você não tem nada que preenche você nessa terra. Você sempre vai querer mais, é viciante. Agora, Deus É. não. Se Não, você e busca, quando a você vai pessoa. encontrar. E aí, quando a pessoa tem tudo também, aí ela não vê mais sentido. Ela fala, nossa, eu tenho tudo, e às vezes ainda tá um vazio ali. E ela fala, mas aí que é o problema. Porque ela não se conforma dela tá sentindo aquilo. Aí vem o Aqui, ó, não. suicídio. Quantas É, pessoas famosas, cheias de dinheiro, já se suicidaram, né? não pode estar muito tempo em paz quem não procura ser o menor e o mais submisso de todos. Vieste para servir, não para mandar. Convença-se de que foi chamado para trabalhar e sofrer, e não para folgar e divertir-se. Olha isso! E quantas vezes a gente não vive a vida como se aqui. Não, eu muitos anos vivi a vida cristã como se eu estivesse numa colônia de férias. Aliás, como se eu tivesse, Tô né? salva mesmo, né? Vou esperar passar o tempo aqui até Jesus voltar. Não fazia nada. Olha o laxismo. Pois é. Não tinha Isso nada pega para. a gente Isso pega a gente nas pequenas coisas, Thaisa. Quem não trabalha a semana inteira esperando a sexta-feira, o sábado, para não fazer nada, Você nem sabe entendeu? se Para vai chegar poder. lá, né? Cara, é isso que eu tô falando, é no detalhe. Não é que você é uma péssima cristã, é que às vezes você tá buscando. É igual um dia de serviço. Você trabalhou o dia inteiro e tal. Nossa, eu tô querendo tanto que chegue à noite para eu poder deitar, ver uma televisão e tal, não sei o quê. E eu tenho certeza que se você quiser, você trabalha até na hora que seu corpo não aguentar mais, porque uma casa tem serviço. Você tem atenção para dar para o seu filho, você tem atenção para o marido. Aquela coisa, né? Do cumprir o seu estado de vida do. Seus Como é que é o nome deveres, do né? livro? Isso, você tem deveres. E se você está folgando, tem algum dever seu que está ficando para trás. Aí a pessoa fala assim, mas isso é muito radical, que horas que eu vou descansar? Você vai descansar na hora que Deus te levar. Aquele que mais É, serve, aquele que mais encontra sentido na vida, entendeu? Então, assim, é encontrar satisfação no serviço. Porque o próprio Cristo falou, aquele que mais servir é o primeiro, entendeu? O é, maior no reino de é. Deus é aquele que serve. Então, às vezes, você não está servindo, por exemplo, eu estou aqui agora, não sei nem que horas são. Que horas são, Thaisa? Estou sem relógio, meu relógio parou. É 21:06. Então, eu poderia estar com meu esposo agora e com o Benjamin lá, entendeu? Nem estão aqui, estão ali fora. E aí eu poderia estar lá com eles. Mas aí você pensa assim, que eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho um compromisso com uma questão muito séria, que é a questão do compromisso aqui da live, de um assunto sério, onde a gente ajuda algumas pessoas. Isso vai ficar gravado, isso vai ajudar as pessoas e tal. Então é um serviço. Eu vou sair daqui, eu tenho que dar atenção para eles. Aí tem a cozinha para arrumar, né, Thaisa? Quem é dono, a Thaisa também é É. dona de casa. Aí tem a cozinha da janta para arrumar. Aí tem um negócio para entregar. A Luana, cadê a Luana? A Luana tá aí? E a Luana, gente, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, entendeu? E aí, quando você termina o dia, igual a Thaisa falou, Bruna, a melhor forma de terminar o dia é igual um limão, né? Espremido. Exprimi. Uma vela Eu fiz desse. tudo o que eu podia fazer hoje. Tudo, todo o tempo do meu dia eu fiz alguma coisa. Não tem dia melhor do que esse, E ontem, né? né, foi dia da anunciação, do dia da Assunção de Nossa Senhora, e a passagem foi que Nossa Senhora estava grávida de Jesus, mas ela foi socorrer Santa Isabel porque já era de idade avançada, estava grávida, e ela foi o quê? Levar Jesus.
Isso é também Uhum. nesse sentido, né? A Virgem Maria estava com Jesus no seu ventre e ela foi levar Jesus Sim. a Santa Isabel e socorrer ela e servir. E o que está precisando? Tô aqui para te ajudar. E se ela fez isso, gente, ela andou quilômetros. A gente também sempre tem que estar pronto para levar Jesus e para servir os outros. Sim. E às vezes é um serviço bobo. Às vezes uma coisa boba que você faz para alguém, você já agrada aquela pessoa, você já traz algum conforto para aquela pessoa, entendeu? E isso como é que eu vou dizer? Às vezes você age como Jesus na vida daquela pessoa sem nem saber. Quantas vezes uma Se palavra que você alivia. fala, um tempo que você passa escutando uma pessoa numa fila do banco, gente, quem nunca teve esse problema? É, Problema não, essa oportunidade de ouvir os problemas de outra pessoa e ajudar com uma palavra, sabe? De ajudar com atenção. É uma sacola que você carrega, é um problema que você resolve. Ah, onde que fica isso? Onde que fica aquilo? Como é que eu faço isso? É um celular que você conserta. Gente, coisas pequenininhas que você pode servir. Então, não tem porquê você falar assim, isso aqui é só para quem tem vida religiosa, isso aqui é só para quem está no convento, isso aqui é para padre, isso aqui é para monge. Não, gente, isso aqui é para todo mundo. A imitação de Cristo é o dever de todo mundo. Imitar Jesus é o dever de todo cristão. Então, ser batizado, filho, tem coisa para você fazer, tem deveres, tem defeitos para você corrigir, e tudo isso pode parecer que a gente está falando que você tem que fazer tudo isso sozinho. Claro que não, tudo isso é em oração. É pedindo ao Espírito Santo para te mover, para poder te corrigir. É pedindo a Deus, né, como aquele homem pediu, eu tenho fé, eu quero mais fé. aumenta o Me meu dá amor, mais a fé, minha fé. aumenta A isso, gente, aumenta a o meu gente não é amor. capaz nem de amar. A gente tem que pedir o amor com que Jesus quer ser amado. Olha isso. De É, você tem nós que falar, mesmos Jesus, eu não te amo. não vem nada de Eu bom. A não te amo bondade, do até a jeito que. bondade que a gente faz não é nossa. Exatamente. Exatamente. Aqui, ó, Então, na consideração das misérias humanas, aquilo que eu tinha falado, ele falou: quanto mais o homem quiser ser espiritual, tanto mais amarga será a vida presente, pois melhor conhece e mais claramente vê os defeitos da corrupção humana. isso. É só você. Olha só o que ele continua. Mas Fala. ai dos que não conhecem esta miséria, e ainda mais, ai dos que esta vida miserável, dos que amam esta vida miserável e mortal. Porque alguns há que de tal sorte se abraçam com ela, posto que escassamente tenham o necessário trabalhando ou mendigando, que se pudessem viver aqui para sempre, nada lhes daria do reino de Deus. Ó insensatos e duros de coração, tão profundamente apegados à terra, que de nada gostam senão das coisas carnais. Mas, infelizes deles, virá tempo em que verão como era vil e sem valor tudo o que amavam. É, porque quando a gente morre, é que a gente vê a realidade da nossa Isso alma, né? é o estado. E os santos, eles tinham tanto grau assim de santidade que eles já enxergavam o estado das almas das pessoas. Padre Pio no confessionário, Santa Catarina mesmo, Isso. ela via o estado da alma assim de algumas pessoas e ela olhava assim, ela falava: "Meu Deus, um negócio assim deformado". E é É. triste porque no Você vê nas inferno cartas dela, né? Nas cartas que ela é, escrevia, tem uma carta que ela escreve para uma prostituta, meu Deus do céu, parece um raio-x que ela faz da mulher. E ela era conhecida, né? Que se a pessoa conversasse com ela, se convertia. Mas é porque mostrava para a pessoa a realidade dela. Então, eu acho que é essa visão que a gente precisa querer ter. Tipo, qual realmente é o meu desejo? É o céu ou é a terra? E como que eu faço para desejar mais o céu? Você só ama aquilo que você conhece. Você tem que mergulhar no céu. Você tem que mergulhar nas realidades celestes. Você tem que mergulhar na vida dos santos. Você tem que orar muito, ir muito à missa, comungar e fazer exame de consciência. E aí sim você vai começar a amar aquilo. Agora, se você só mergulha naquilo que é carnal, o leão que você alimenta é o que te mata. Então, se você vai alimentando a sua carne, ela vai te pegar. Ela vai ser muito maior. E é exatamente isso. Às vezes a pessoa prefere mendigar e ficar vivo do que morrer. Então, mesmo que a pessoa tivesse que ficar na terra para sempre mendigando, ela ficaria, porque gosta tanto que pensa,
A gente vê isso, gente, com esse medo da morte, com essa doencinha aí que tá. Nossa. É um medo, é um medo, Você é um vê que medo. assim, as pessoas elas querem preservar essa vida aqui de todo custo. Claro que tem o seu valor, mas e elas não pensam em preservar a vida que é eterna. Elas não estão nem aí com a vida eterna. A vida eterna é que se lasca, elas estão preocupadas com essa que vai passar. É muito triste. Exatamente. Tanto que você pega as pessoas mais antigas, você vai num canto de roça aí, conversa com eles sobre vacina, sobre essa doença aí. Eles vão falar, filho, aqui a gente morre de tudo. Aqui a gente morre de câncer, aqui a gente morre de uma cobra que picou, um sujeito caiu do cavalo, o Veneno. outro, um raio caiu na cabeça dele aí um dia desse, morreu. Entendeu? É fincar o pé na realidade. Essa vida vai acabar. Medo da morte é um trem que a gente não precisa ter, porque é certo que vai acontecer. Entendeu? Então, o que a gente tem que ter medo, né? É do inferno. Igual Jesus É fala. de passar longe, Jesus fala, longe. temer os homens para quê, né? Que pode jogar o seu corpo no fogo, na prisão. Tem que temer a Deus que pode jogar seu corpo, sua alma no inferno. Então, a preocupação maior da gente não é se a gente vai morrer disso ou daquilo, é quem eu sou. Quem eu sou na O nosso eternidade. maior medo mesmo, medo, é morrer em pecado mortal, morrer fora da graça, gente. A gente tem que tremer, Exatamente. porque a nossa salvação ela tem que ser trabalhada com tremor e fervor, diariamente. Ai, Thaís, larga de ser boba, não tem isso não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, Deus salvou a gente de uma enrascada, porque se a gente morresse naquela situação. Mas é, gente, eu cheguei a dizer, na minha ignorância, que se eu poderia morrer em adultério, que eu sendo eleita, eu poderia ir para o céu. Pecado Olha que mortal. situação. Pecado mortal. Não é só isso. Vamos avisar de uma vez. Você é católico. Você deixou de ir à missa sem motivo justo. Tá com preguiça? Ficou com raiva de alguma coisa? Resolveu assistir o jogo? Aí não vou na missa domingo, amanhã eu vou. Vai nessa. Você sabe que você vai chegar no outro domingo, filho? Entendeu? E é E às pecado. vezes, Como assim? sabe qual que é o nosso problema? A gente fala assim, ah, mas eu nem sinto que isso é pecado, eu não matei, eu não roubei. As pessoas, Eu nem elas sinto. acham, elas falam isso, muita gente fala, olha, eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Como se só isso, né? Já tivesse. Exatamente. Aí as pessoas, como só os extremos, né, ofendessem. Isso aí é aquilo que a gente falou, isso aí é o mínimo. Gente, não matar é uma situação que é o mínimo do mínimo que você não pode fazer. Tem mais coisa para fazer. Não, mas elas nem vão à missa. Para elas não é pecado. Ó, o Benjamin chegou aqui, ó, o furacão. Mas Bruna, também a quer nossa mais hora chegou, assim? né? É, já. Ou a pessoa fala assim, ah, hoje não deu para rezar. Pronto, você já pecou. Mortal. Um dia que você passa Nem sem rezar, não parou um minuto nem para fazer uma porque Ave Maria. você não ama Deus, é o primeiro Aí, mandamento. exatamente. Pode falar, Tatu. Não, a gente já vai encaminhando para encerrar a live. Você quer falar mais alguma? Tem muitas partes aqui que eu grifei, mas nossa, se você ficar falando tudo, né, Bruna? Esse livro Não, aqui eu acho que você vai dar os detalhes aí do curso, ou você vai deixar para postar depois? então, pessoal, o clube, eu queria compartilhar a tela aqui. Eu não sei, tem gente que consegue, mas eu não sei se eu vou conseguir compartilhar o. Ah, eu não vou conseguir. Eu vou colocar no feed como que vai funcionar o nosso clube. Essa aqui é a primeira aula. Então, a gente vai ter aulas semanais. A gente vai continuar a imitação de Cristo. Ainda vai ter mais 3 aulas, né, Bruna? Isso. Isso. Do imitação. E a gente vai ter um espaço, um Instagram exclusivo que só os assinantes que vão participar, assim que fizer o pagamento e mandar o comprovante pra gente, vai entrar lá no Instagram. E também no nosso
Telegram. No Telegram qualquer um pode entrar, né? Acho que É. no Telegram tá liberado. Tá na bio, né? Só o perfil do clube que vai ser fechado, privado para os assinantes. Isso. Então, participe com a gente, vai ser muito rico, vai ser, assim, muito frutoso, porque querendo ou não, você dividindo e compartilhando, você extrai e aproveita muito mais, você aprende muito mais. Porque cada um contribui, né, da sua forma, troca as suas experiências, seus insights. E a gente vai também, todo dia 15 escolher um livro, e a gente vai fazer votação junto com todos vocês. E a gente vai ler o livro que for o vencedor. Vai até dezembro, nosso clube, então vai ser bem curtinho, vai ter acesso a um ano e as atualizações também. Então, o preço está super bacana também, você pode parcelar e ainda vai ter o cupom de desconto. E o Imitação de Cristo a gente conseguiu com a editora Eclésia 55% no Olha. site. É só você usar nosso cupom Catholic Clube e esteja com a gente, vai ser um prazer. Se a Bruna quiser falar mais alguma coisa, quer falar, Bruna? Eu acho que aqui a gente fazendo essa aula, assim, é legal. E lá no Instagram, né, do Catholic Club, a gente pode trocar mais ainda, né? Porque aí fica É, gravado, a gente pode comentar, responder. E aí tem os e-mails também, né? Que quem se inscreve lá na newsletter, a gente acaba contando um pouco durante a semana, a gente faz os nossos textos para conversar com todo mundo. Então dá para a gente trocar mais ideia. Assim a gente falando, acaba não trocando tanta ideia, mas por comentário é legal. Porque a gente fica sabendo, né? É interessante que a gente estava falando que quanto mais a gente divide, mais a gente sido, né? Então é muito bom quando você pode fazer parte de um grupo que está lendo a mesma coisa, né? Que está buscando a mesma coisa, porque não é só um isso. clube de leitura. A gente quer crescer também, né? A A gente gente quer quer crescer em melhorar, não santidade. a leitura por ler, entendeu? Igual muitos clubes aí é ler por ler, né? Não, isso aqui tem um Não, a gente. objetivo. Sim, exatamente. É só isso Então mesmo, Tatá. eu vou deixar aqui no feed essas informações que eu falei aqui para vocês entenderem melhor. E o link já está na minha bio, tá na sua também, Bruno? Ah, Tanto no meu quanto no dela. Vai lá, pessoal, vai até o dia 18, né, Bruna? Até o dia 18, isso. às 23h59. A gente espera vocês lá do outro lado, no grupo, no perfil fechado, para continuar essa série aí de aulas com o livro Imitação de Cristo. Então, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima aula. Bruna, tchau e um beijo para todo mundo. Boa noite, pessoal. Espero vocês lá. Tchau, tchau. Tchau.